Ciro, eu estudei há alguns anos o marketing político nesse tempo que eu estudava, falava que o povo procura um político que fale, que passe a mensagem do deixa comigo que eu resolvo, uma figura centralizadora. Os tempos foram passando e essa figura centralizadora ela também abriu espaço para um outro tipo de político que o povo também passou a admirar, que é o cara que forma boas equipes. É o cara que consegue delegar mais, que consegue dividir decisões. Você é uma personagem muito interessante, porque se a gente perguntar para você sobre taxa de juros, você fala pra caramba e você cita porcentagens e etc. Se falar sobre criação de galinha em Sobral, você fala. Física quântica, você também dá uma aula. Meio campo do Flamengo, Big Brother. Até o cu da Márcia Tiburi, você fala... Não, o que ela falou, exatamente. O citado pela Márcia Tiburi. Você fala tudo, você joga esses números e às vezes... E a gente eu, por exemplo, não consigo checar. Você fala aí de taxas de juros, eu não tenho ideia. Para mim, eu já vou assumir que é verdade. Eu quero saber de você o seguinte, Ciro. Você é um cara muito centralizador. Se você, nessa figura, você está postulando ao cargo de presidente. Você vai ser um presidente centralizador. Você vai ser um cara que delega mais. E quem é seu vice? Porque nessa coisa entre Marina Silva e Datena, a gente está com uma dificuldade aí de fazer uma... Pergunta para o pessoal da imprensa aqui presente, eu não tenho nada com isso. Marina e Datena, eu sempre saio de banda, porque eu só vou escolher meu vice em julho. Por quê? Porque até lá eu preciso incrementar o meu poder. E o meu poder será derivado da força que eu tiver na opinião pública. E se eu tiver uma força muito grande na opinião pública, o vice eu preciso transigir menos. Defender com mais radicalidade um projeto. E não abrir mão tão cedo, porque eu não quero ser presidente do Brasil para repetir mais do mesmo, escolha um outro. Tá aí, tem várias coisas para ficar mais do mesmo, eu só vou se for para mudar o Brasil. Em bases muito claras, muito explícitas, que levaram bomba, serão criticadas, mas se eu vencer, vencerei eu e o conjunto de ideias, dando conteúdo plebiscitário a uma eleição, saindo desse populismo sul-americano que só dá crise, frustração. Lula, presta atenção, o Brasil está quebrado e com essa promessa de uma memória afetiva de picanha e cerveja, você vai se arrebentar se for eleito. Está aqui escrito, isso fica gravado, e eu espero que ele não vá para essa tragédia, porque eu quero ganhar a eleição avisando que eu vou fazer uma mudança profunda na institucionalidade brasileira, com mecanismos, inclusive, bastante explícitos também. Por exemplo, vou propor antes. Segundo, vou propor a reforma toda de um pacote só, vou propor nos 6 primeiros meses, vou alargar a interlocução e a negociação com o novo pacto de governadores e prefeitos, aproveitando que os 23 de 27 estados estão quebrados, eu vou trocar uma reestruturação da dívida. Por exemplo, o Eduardo Leite esteve aqui, falar em ajuste fiscal o tempo todo. Sabe qual é o ajuste fiscal do Rio Grande do Sul? Um liminar que passou o Rio Grande do Sul sem não pagar a dívida, ministro Barroso. Uma honra grande cumprimentá-lo, um grande brasileiro entre nós presentes que eu distingo agora. Pois bem, esse é o ajuste fiscal, o Rio de Janeiro está quebrado. O São Paulo está quebrado. São Paulo tem um saldo de caixa monstruoso, mas em bases correntes, São Paulo não aplicou o piso dos processores, para dar um exemplo prático, concreto do que eu estou querendo falar. Aí há uma energia para mudar o país. Então, e persistindo o impasse, eu pretendo usar a Constituição Federal Brasileira e chamar o povo brasileiro para votar diretamente através de plebiscitos e referendos, só aonde persistirem os impasses, não é? Depois dessa grande dinâmica de negociação. Com isso eu saio do toma lá da cá, do centrão que entra governo, sai governo, troca a bandeira de vermelho para azul, para amarelo, para verde e amarelo do Bolsonaro e tal, e o país está indo para o brejo. Eu sou um cara que gosto de trabalhar com enormes equipes. Acredito, quando eu venho para esse lugar, como um lugar como esse aqui, eu tenho mais de 600 sábios brasileiros trabalhando diuturnamente. Alguém vai me fazer uma pergunta aqui que eu não sei responder. Eu digo, eu não sei responder, mas amanhã me telefone ou está aqui meu e-mail que eu lhe respondo. Não é porque eu sou sabidão, não. É porque eu tenho lá na Fundação Getúlio Vargas, na UFRJ, na Universidade Federal da Paraíba, na Fundação Oswaldo Cruz, identificado uma rede de cérebros com especialidades, etc., etc. E se a minha equipe não responder, eu ligo para a Laura. Porque eu tenho também capacidade de conversar com muita gente. Eu tive outro dia com Armínio Fraga, André Lara Rezende. Eu converso com essas pessoas. André trabalhou na minha equipe. Eu fui chefe do André Lara Rezende. O Edmar Baixa trabalhou na minha equipe. Então, eu sou um descentralizador. Agora, descentralizar não pode ser, sabe, chama o Paulo Guedes.
O que é? Você não saber dar uma ordem, não saber avaliar uma política, dá nisso daí. Então, repare, vender a BR Distribuidora pelo preço das ações de varejo. Qualquer garoto desses aqui sabe que se você entrega o controle de uma companhia, as ações valem até 1000% a mais do que o que elas são cotadas no varejo. Vender a BR Distribuidora. E o Bolsonaro diz que o governo dele não tem corrupção. Venderam os gasodutos e oleodutos da Petrobras, fraudando uma decisão de boa-fé da Suprema Corte Brasileira, que autoriza, sem autorização legislativa, que subsidiárias sejam vendidas. Eles venderam contra um contrato de aluguel take or pay, em que o valor do aluguel de 6 anos paga o imobilizado. Vocês entenderam? Esse país está sendo assaltado. Está ali o Ciro Gomes é um problema. Está ali um sponsor, BTG Pactual, comprou por 300 milhões de reais a carteira de créditos de haveres do Banco do Brasil, que valia 3 bilhões e 700 milhões de reais contabilmente. Aconteceu no Brasil, está ali, ó. Ciro. Sabe quando é que eu vou ouvir na 9ª edição? Cuidado. Nunca mais. Cuidado aí. Agora imagina o que é.